Biblioteca Virtual do PCJ. Bíblia Sagrada Novo Testamento Livro, Atos dos Apóstolos. Fonte do áudio, Atos dos Apóstolos filme completo em português. Títulos e subtítulos, Bíblia Sagrada tradução da CNBB. Edição de Carlos Eduardo da Silva. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o tomou e o levou aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado destemidamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, falando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus gregos, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja passava por um período de paz. Ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas, que praticava boas obras e dava esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Assim, quando os discípulos ouviram que Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ela ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ele a ajudou a ficar de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta da hora 9, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, com medo, olhou para ele. O que é, senhor? Ele perguntou. O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, a qual fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falara foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope.
No dia seguinte, por volta da hora sexta, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e alguma coisa semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais como algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo sobre o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Sou eu a quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte de Cornélio, o centurião. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que lhe ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando e tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio foi ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés e adorou-o, mas Pedro o fez levantar-se. Levante-se. Ele disse: Eu também sou um homem.